Talvez você conheça uma frase que diz assim: Deus diz, eu creio, está decidido. Talvez você já tenha visto algo parecido com isso. E talvez tenha tido até uma leve tentação em concordar, pensando: é mesmo, eu preciso exercitar a minha fé. Eu preciso crer mais, eu preciso confiar mais. E é óbvio que você e eu precisamos crer. E precisamos confiar mais e mais no Senhor. É óbvio que tem que ser assim. É óbvio que a vida cristã é uma vida de confiança total e irrestrita em Deus. Foi por confiar em Deus, por exemplo, que Noé investiu o tempo de uma vida inteira para construir uma arca, sem qualquer vislumbre de chuva ou de enchente. Foi por confiar em Deus que Abraão deixou sua terra e o meio da sua parentela em direção a um lugar desconhecido. Foi por confiar em Deus de maneira completa e irrestrita que 3 judeus foram lançados numa fornalha e saíram dela ilesos. Foi por confiar em Deus que Mateus deixou o seu emprego estável e rentável e seguiu a Jesus. Eu poderia elencar muitos e muitos outros exemplos de confiança em Deus, de pessoas que confiaram em Deus, que tiveram a sua fé provada e através da perseverança tiveram-na aprovada por Deus, que é o galardoador daqueles que nele creem e nele confiam. Então me diga, o que há de intrigante com esta frase que precisa de uma reflexão? Vamos lê-la com mais calma. Deus diz, eu creio, está decidido. Concordo com o reverendo R.C. Sproul quando ele escreve que quando Deus diz, está decidido. É irrelevante a minha opinião a respeito, porque a soberania de Deus não depende da minha vontade mutável e impotente. Quando Deus diz, está dito e está decidido. Tudo que Deus decretou se cumprirá inapelavelmente. Não há circunstâncias aleatórias envolvidas, não há fatores contingenciais, não há vontade humana. Assim nos ensina a confissão de fé. Deus decidiu, está decidido, está feito. Nada do que Deus intenta fazer depende da vontade de qualquer de suas criaturas. Pelo contrário, é o decreto de Deus que inclina o coração do homem segundo o seu soberano querer. Eu crer ou não tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Como eu recebo, como eu interpreto, como eu me submeto e reajo diante das suas realizações. Veja bem, o mesmo ato gracioso de Deus pode ser visto como motivo de grande alegria ou de ira. Quer ver um exemplo? Quando Jesus curou a mão daquele homem, aquela mão ressequida, houve pessoas que foram tomadas de grande alegria, especialmente aquele homem, mas houve aqueles que ficaram indignados contra o Senhor porque ele fizera o bem no dia do Senhor. E, independente das opiniões, o que o Senhor quis fazer, ele fez. Ele curou a mão daquele homem. Um mesmo ato judicial de Deus também pode ser visto com fé e confiança ou com lamentações. Abacuque, por exemplo, vendo que não havia gado nos pastos, não havia ovelhas nos apriscos, não havia azeitona nos olivais, não havia vinhas nos parreirais, não havia mantimento nos campos, ele exclama com fé que não deixaria de se alegrar e exultar no Senhor Deus. Ele não deixaria de se alegrar no Deus da sua salvação. Mas talvez a opinião de outros hebreus nos seus dias fosse muito diferente. Crer ou não é irrelevante para o cumprimento do decreto de Deus. Crer ou não é essencial para você se alegrar no Senhor e nos seus poderosos feitos. Ou então, se você não crê, não enxergar os feitos de Deus tanto em livramentos quanto em julgamentos. Deus não precisa consultar o homem para decidir o que vai fazer. Deus não precisa da opinião e nem da aprovação do homem para fazer o que pretende fazer. Ele fala e tudo é feito. Tudo é por causa do seu propósito, tudo é por causa da sua glória, tudo é para que ele seja glorificado em suas criaturas e para que suas criaturas se regozijem nele.
Deus não fica maior quando reconhecemos sua bondade ou sua justiça. Deus não fica menor quando desconsideramos a sua vontade e agimos em louca rebeldia. A frase correta para os verdadeiros cristãos que conhecem as Escrituras é: Deus disse, está decidido. Eu creio. O resto é a arrogância do homem que diz: eu creio, mas em mim, o Senhor sou eu, a vontade soberana é a minha. Mas Deus diz: a minha glória eu não a darei a outrem. E a palavra do Senhor lembra: agindo Deus, quem impedirá? Você tem sido abençoado pelas nossas devocionais, pelos nossos estudos bíblicos, pelas nossas mensagens? Gostaria que outras pessoas também fossem abençoadas? É muito simples. Primeiro, clique aqui, inscreva-se. E depois compartilhe o link com outros amigos seus e peça para eles se inscreverem também. O nosso endereço é muito fácil de ser guardado, é youtube.com/c/Marton Mendes, e você já vai estar junto conosco.